Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Como vocês podem ver aqui do lado e ver o cenáriozinho que eu montei aqui, hoje a gente vai falar sobre a arte de um povo que a gente deveria conhecer mais. E você pode estar pensando, professor, mas eu acho que eu conheço, eu já estudei na escola sobre. Só que durante a aula de hoje vocês vão tentar exercitar a mente de vocês, as memórias que vocês têm, para saber se realmente vocês conhecem bem a arte desse povo, conhecem a cultura desse povo, como a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Mas bem, como vocês já devem ter notado, e eu espero que você esteja com calma, tranquilo e bem alimentado para assistir essa aula até o final, como vocês já devem ter notado, a gente hoje vai falar sobre a arte que eu poderia ter colocado aqui, né? A arte dos povos indígenas. É sobre isso que a gente vai falar. Mas eu coloquei a arte do povo tupi porque eu queria já começar uma aula com a primeira reflexão, que é, vocês sabem de onde vem a palavra índio? Não sei se vocês sabem, mas a palavra índio, ela vem de uma determinação, né, dada por Cristóvão Colombo quando chegou aqui nas Américas. Cristóvão Colombo estava procurando ir até a Índia, as ilhas indianas, a Índia, quando ele bate aqui na América. Ele olha para esse povo de pele vermelha, muito diferente em costumes, em vestimentas do povo europeu, e ele chama de índios, porque é onde ele pensava que estava. Aí você pensa, professor, mas até aí não tem nada de mais, não tem nada de ruim ele ter feito isso. Mas você observa que essa palavra se perpetuou. Cristóvão Colombo, quem veio com ele percebeu que não estava na Índia, mas ainda assim essa palavra para os povos daqui ficou índio. Ou seja, dá a entender que eles não se preocuparam em conhecer bem os índios, entender a sua cultura e perguntar a eles qual era o nome deles. Eles simplesmente deram um nome. Sabe quando você conhece alguém e não vai muito com a cara? E você dá aquele apelidinho de mau gosto para aquela pessoa, e você nem se preocupa depois em chamá-la de outra coisa, só chama por aquele apelido. Sabe, por exemplo, quando, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas quando o nordestino ele vai para o sul, para o sudeste, seja ele de qual estado for, seja ele cearense ou maranhense, mas quando ele vai para o sul, para o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, que eles chegam lá e são chamados de paraíbas, ou seja, a pessoa olha para ele, sabe que ele é nordestino e já chama de Paraíba, como se todo nordestino obrigatoriamente nascesse na Paraíba, mas, ou seja, não se preocupa em saber o nome dele ou algo parecido, só dá aquele apelido por um preconceito. Preconceito aqui no caso porque é um conceito pré-concebido, né? Você olha para alguém, tem uma ideia daquela pessoa e aí dá aquele apelidinho que muitas vezes é de mau gosto. Então o que acontece? Hoje em dia os povos indígenas, né, muitos deles já se chamam também de índios. Eles não têm tanta raiva, vamos dizer assim, desse termo, dessa terminologia. Mas para trabalhar hoje aqui um pouco do respeito, da empatia, né, já que ninguém gosta de ser chamados por apelidos ou pelo nome que não é o seu nome verdadeiro, hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar esses povos pelo nome que hoje nós sabemos que era o nome deles, pelo menos na época em que os colonizadores chegaram aqui no Brasil, que são o povo tupi, tá? Toda essa junção de povos que já era nativo aqui no Brasil naquela época, que nós chamamos de índios, são os povos tupis. E o que significa tupi? Numa interpretação mais livre, tá? É bem mais poética, mais livre. O tu, ele significa som e pi significa pé. Então, como é que a gente poderia interpretar isso? O que eles querem falar? Som do pé? Eles querem dizer o seguinte, que eles estão aqui na Terra como espíritos materializados para ecoar, para fazer sons. Aí você fala, fazer som, professor. Se você parar para pensar, tudo aquilo que a gente faz produz sons. Inclusive, teve uma aula no Simplifica sobre isso. Tudo. Pode ser que você nem note, mas tudo que você faz, todo movimento, ele provoca um som mesmo que você não ouça. O que isso significa? Que a gente está aqui para ecoar, seja ecoar sons, ecoar sentimentos, fazer barulho, sabe? Movimentar o nosso mundo e ter um propósito com isso. Então é assim que ele se vê, ok? E por isso o tupi. Então, ao longo dessa aula, como exercício, eu vou procurar chamar esses povos só de tupi. Mas aqui eu já queria fazer um breve parênteses, pedindo desculpas, que eu coloquei tupi com Y, porque é uma das maneiras que é escrita essa palavra. Só que se a gente for realmente deixar bem no português mesmo, né, bem nativa a palavra, ela deveria ser escrita com Y, ou quer dizer, com I, já que a letra Y, ela na verdade é uma letra importada da língua inglesa, ok? Mas tudo bem. Fora esse erro, dá para entender a ideia e vamos lá.
A partir dessa reflexão até sobre a nomenclatura, né, desses povos, porque nome é algo essencial, a maneira como a gente se identifica, todo mundo gosta de ser chamado pelo seu nome ou pelo nome que você acha bonito para si, né? Ninguém gosta de ser chamado por outro nome que não é o seu. Pelo menos, principalmente nomes que sejam um pouco maldosos também, um pouco preconceituosos. Mas, além dessa primeira reflexão, a gente tem uma segunda que é voltada mesmo à aula sobre arte, que é o seguinte: nós poderíamos dizer ou pensar que a arte já está no modo como os povos tupis enxergam o mundo. Porque se a gente parar para pensar, o que é a arte? Né? Não tem uma definição clara para ela. Às vezes a arte é algo que alguém produz, aí uma pessoa X olha e fala, eu acho que isso é arte. Aí olha para o outro que está do lado, ei, isso não parece arte? Aí ele fala, parece mesmo, eu acho que isso é arte. Aí um vai concordando, vai dizendo que é arte, e no fim todo mundo concorda que aquilo é arte. Porque não existe uma definição clara. Mas se a gente pudesse aprofundar no assunto, nós poderíamos fazer uma série de reflexões e pensar que arte tem sempre a ver como uma forma de enxergar o mundo de uma maneira diferente. Toda vida que tu olha para o mundo, enxerga ele de uma maneira diferente e reproduz isso, seja numa pintura, na literatura, ou mesmo vamos supor assim, no barro, sabe? Modelando o barro, modelando a argila, enfim. Seja o tipo de exercício que for, mas toda vida que você enxerga o mundo de uma maneira diferente e coloca isso para fora, você provavelmente está produzindo arte. Os grandes poetas, os grandes pintores fizeram isso. Eles enxergaram coisas diferentes no mundo e reproduziram isso de alguma forma, seja numa tela de uma pintura, ou seja num livro e numa literatura que ele escreveu, tá bom? E quando nós olhamos para os povos tupis, o que a gente nota é que eles enxergam o mundo de uma maneira bem diferente e poderíamos dizer até de uma maneira mais poética do que nós, seres humanos, modernos, que vivemos no centro urbano, né? Nós que, querendo ou não, trouxemos mais da cultura europeia, temos mais da cultura europeia hoje do que da cultura indígena, né? Dos povos tupis, que eram daqui. Porque o que a gente observa é que, por exemplo, a maneira como eles enxergam o mundo. Eles olham, por exemplo, para as estrelas e eles trazem um significado diferente para a estrela. Se você à noite olha para a estrela, o que é que você pensa ao olhar para ela? Ali, né, como o professor me ensinou, é esse corpo celeste aí brilhando a milhões e milhões de quilômetros da Terra e tudo mais. Mas quando os povos tupis, né, na sua cultura, olham para o céu à noite, na noite estrelada, que é bem mais estrelada do que nas cidades, né, já que por conta da iluminação daqui, isso impede um pouco que a gente vislumbre realmente como o céu é, eles olham para a luz, por exemplo, para a luz das estrelas, aquele piscadinho que ela vai dando devagarzinho, e eles sentem que a sintonia é a mesma do coração deles. Isso está em entrevistas, está em documentários em que vários povos têm essa mesma interpretação. Eles olham para o Sol e eles veem o Sol como um ser, como uma entidade que tem um propósito na vida deles e que eles de alguma maneira têm que honrar o Sol também. Quando eles olham para a natureza, cada parte da natureza, cada planta, cada pedaço de terra, eles dão um propósito especial para aquilo. Né? Quando a gente olha para a natureza, geralmente a gente, pelo menos muitos de nós, nem sentimos nada, nenhum tipo de apego, nenhum tipo de carinho, é simplesmente, a natureza. Eu estou preocupado com o meu celular, com o que eu vou jogar no meu Free Fire daqui a pouco. Entendeu? Então eles dão uma outra visão, eles têm uma outra experiência com as coisas ao seu redor. Ou seja, a arte já parte daí, na maneira como eles enxergam o mundo, já que eles enxergam o mundo de uma maneira muito mais profunda, poderíamos dizer até de uma maneira muito mais espiritual, de uma maneira muito mais poética, tá bom? É tanto que o apego que eles têm com a natureza, em que eles acreditam, por exemplo, que a natureza e eles, né, e os seres humanos são um só, e por isso o ser humano tem que cuidar bem da natureza, tem que aproveitar os seus recursos, mas sem desperdiçar. Então esse contato ele é muito mais artístico e já tem muito mais um toque de arte do que a gente pode muitas vezes imaginar quando a gente olha superficialmente. Mas entrando mesmo ali, né, na materialidade, naquilo que a gente pode olhar de cara e falar, eu acho que isso aqui pode ser arte, a gente tem, por exemplo, a arquitetura dos povos tupis, que é algo que não é muito falado, como eu coloquei aqui do lado, mas que é arte sim, e inclusive é algo que inspira ainda hoje inúmeras obras modernas. Vocês podem observar que eu coloquei aqui atrás, né, uma oca. E ela é diferente até da oca que vocês colocam na mente de vocês quando ouvem essa palavra, né? Com certeza vocês devem imaginar uma oca em formato circular. E essa já tem um formato mais aproximado, pelo menos, de um formato retangular.
Mas isso é porque cada tribo, cada cultura tem ali, né, o seu tipo de oca, o seu tipo de habitação. E o que a gente percebe é que a arquitetura dos povos indígenas, né, dos povos tupis, eles carregam aquilo que eu falei sobre esse olhar cuidadoso e poético com a natureza. Tudo que eles usam para construir a habitação deles vem diretamente da natureza. São troncos que eles usam para dar o suporte, são espécies de palhas que eles colocam para cobrir a oca. E aí você percebe um cuidado artístico, por exemplo, no formato, né? Deixa bem retinho, bem bonitinho. Uma oca que é circular, ela é realmente muito bem circular. E se vocês lembram de uma aula ainda no semestre passado, em que a gente falou sobre formas geométricas na arte, vocês sabem que forma geométrica é algo que define muito bem quando você tem ou não tem um apuro artístico. A prova de que também a arquitetura dos povos tupis é arte, sim, é que ela é muito bem planejada, ela é muito bem pensada. Eles não constroem uma tribo em qualquer lugar. Eles constroem uma tribo perto de um rio, perto de um tipo de terra que dá para se plantar, perto de um lugar que dá para se caçar. Então é tudo bem planejado. O terreno tem que ser, não é qualquer terreno, tem que ser um terreno mais retinho para que eles vejam mais ao longe quem está vindo. Não pode ser um terreno baixo, tá bom? Mesmo que eles se mudem, né, do seu lugar depois de um tempo, a estrutura da sua tribo ali vai permanecer a mesma. Eles sempre têm ocas ao redor e no meio tem aquilo que é chamada de uma praça, que é uma praça para os festivais, é uma praça para os rituais, para as brincadeiras das crianças. Então tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem pensado, tudo é extraído da natureza de maneira muito cuidadosa para montar todo esse material que hoje a gente conhece e todas essas construções. E aí, para mostrar alguns exemplos, né, do quanto as ocas, as habitações dos povos tupis inspiram também monumentos modernos, a gente vê aqui a Oca Ibirapuera, que é um monumento aí cultural, histórico, tá bom, em São Paulo. E nós temos aqui no Acre, né, onde há uma grande concentração de povos indígenas, de povos tupis. A gente vê aqui um monumento, um prédio do governo, tá? E a gente vê, né, que ele tem o formato, sim, de oca. Inclusive, é um serviço público que é chamado de oca. É um serviço de atendimento, uma espécie de serviço de atendimento ao consumidor. Acontece aqui dentro. Partindo para outro tipo de arte, também muito expressa pelos povos tupis, a gente tem a pintura corporal, que aí vocês provavelmente já conhecem bem, né? Em quantos dias do índio, ok? Vocês já se pintaram na escola, principalmente quando eram menores, fizeram apresentações, pintaram o rosto e tudo mais. É por isso que eu coloco aqui que ela é conhecida, mas apesar de conhecida, muitas vezes não é tão compreendida assim. As pessoas entendem que os índios, que os povos tupis, eles pintam seus corpos, seus rostos, mas muitas vezes não entendem o porquê, o significado. E lembrem, todo tipo de arte tem um significado. Então, a pintura corporal dos índios não deve ser à toa, não é à toa. Não é simplesmente, porque eu acho bonitinho. Não é só por isso. Tem realmente, na maioria das vezes, tem uma utilidade, tem uma serventia, tem uma função. No geral, o que vocês podem entender sobre isso é o seguinte: no dia a dia deles, eles costumam, né, pintar seus rostos, seus pés, mas de uma maneira também não tão exagerada, vamos dizer assim. Né? São pequenos risquinhos, manchas que eles colocam. E, além de ser algo já cultural, muitas vezes essas tintas são uma mistura, ok, de ingredientes feitos na tribo para muitas vezes prevenir contra picadas de inseto, para proteger melhor seus corpos, até sim serve como uma espécie de hidratação, para proteger contra o sol. Então, observe que tem uma utilidade, tem uma serventia, tem um porquê dessas pinturas também acontecerem. Mas é no dia das festas, nos dias dos rituais, que realmente eles se deixam mais livres, para realmente se pintar com mais vontade. Então, como vocês podem ver aqui, né, o garoto com o rosto todo pintado em vermelho, preto, vermelho, representando a cor da pele do índio, né, que é uma pele mais queimada, mais vermelha mesmo. E geralmente eles pintam também boa parte do corpo, porque aí, durante essas festas, essa pintura ela vai ter uma outra função, que aí é realmente uma função mais artística. Ela vai ter outros significados. Nela, nessas pinturas, muitas vezes, há inscrições para representarem as tribos, há inscrições para representarem espíritos protetores, as crenças deles.
os formatos dos desenhos que são pintados no rosto, até esses traçozinhos também têm significados, às vezes pelo número, né? O número de tracinhos pode representar o grau de importância daquela pessoa na tribo. Então observe que há todo o cuidado na pintura. Ela não é feita de maneira aleatória, ela não é feita por qualquer motivo e só por se fazer. Ela realmente ajuda a contar a história e a cultura daquele povo. A gente tem só mais dois exemplos aqui, né? Uma dessa menininha, né? Observe que ela está pintada de uma maneira, vamos dizer assim, né? Menos rabiscado, né? Apenas a tinta preta, com cuidado no rosto dela, mas observem, né? As formas geométricas, né? O círculo, a gente observa aqui outras formas diferenciadas. E aqui em cima vocês podem observar algo muito interessante, né? Que é uma outra técnica de pintura corporal, que é usando, né? Carimbos, espécies de carimbos, em que ele é rodeado de tinta e depois vai passando só no corpo, né, girando mesmo, e aí ele vai deixando as marcas com as inscrições. E esses desenhos aqui também não pensem que é à toa. Esses carimbos já são, né, desenhados aí para deixarem marcas no corpo que também tem um significado, geralmente significados até mais espirituais para a tribo e para o povo e para o tupi que vai usar. E o povo tupi, como um povo feliz que é, para demonstrar essa grandiosidade de espírito, essa felicidade, esse apego pela natureza, esse amor, essa alegria, além das pinturas corporais que já chamam muito a atenção pelas cores, pelos formatos dos desenhos, pelos significados que podem trazer para quem a usa, tem também, gente, a arte plumária, que é outro detalhe que é mais do que um detalhe, né? Que chama muito a atenção. A arte plumária, ela vai estar envolta em quê? Por exemplo, nos cocás, em túnicas ou mantas que muitas vezes são usados, em colares que são usados, né? Em basicamente todos esses tipos de vestimentas ou de acessórios é usado ali plumas, ok? Para deixar mais belo, para deixar mais chamativo e também para trazer mais cor, ok? E aqui vocês veem do lado um cocar literalmente grandioso, né? Mas muito bonito, que chama muita atenção. Mais uma vez, observem aí o formato circular usado por eles, né? Esse formato que praticamente toda a cultura dá a ideia do infinito, mas a cultura do povo tupi vai além disso. Eu deixei essa informação para cá. Eu falei anteriormente sobre as ocas, mas eu quis guardar essa informação para cá, para falar mais uma vez sobre o formato circular. Para o povo tupi, para pelo menos parte do povo tupi, o formato circular tem um significado muito especial, que não é só o formato, não é só a ideia do infinito, é a ideia do recomeço. Porque eles entendem que quando você sai de um ponto e volta para ele, você vai recomeçar, e recomeçar sempre. Então é uma filosofia, uma ideia de vida que eles têm, do ciclo que a vida tem, mas de que depois tudo recomeça. Então eles entendem que, por exemplo, parte da cultura deles, pelo menos, que hoje eles estão aqui servindo a um propósito nessa terra, que eles vão morrer e que até mesmo o seu corpo, que vai se deteriorar, que vai ficar ali na terra, ele em algum momento vai servir a um outro propósito também, ou seja, o seu propósito vai ser reiniciado, assim como o seu espírito vai para algum lugar com um novo propósito. Então são vários ciclos que acabam e se reiniciam continuamente. E por isso a gente vê aqui mais uma vez esse formato circular. A gente vê o quanto é esplendoroso, o quanto é bem feito, o quanto é chamativo, tá bom? E temos rapidinho aqui mais dois exemplos, né? São cocares, vamos chamar assim, menores, tá bom? Mas observem que mais uma vez, né? As penas, as plumas, observem as cores. E as cores também, como em qualquer tipo de arte, ela também tem significados. Por exemplo, o verde, o que pode ser natural já de cara para você, se eu perguntasse o que é que o verde significa, né? Com certeza, provavelmente é o que você pensou. Vai significar aí a natureza. O amarelo, por exemplo, em boa parte das tribos dos povos tupis, significa as mulheres, o trabalho que as mulheres têm. Porque sim, na maioria das tribos ainda é muito dividido as tarefas, né? Homem faz uma coisa, mulheres e crianças e idosos têm uma outra tarefa, uma outra função dentro da organização deles. Então o amarelo representaria o trabalho das mulheres e o vermelho ali, ó, que muitas vezes vem sempre no centro, ó, como nos dois exemplos, representa aí o trabalho do homem, o trabalho dos líderes da tribo que servem para manter.
não só em questão de plantação, como em questão de caça, em questão de organização toda a tribo. Ou seja, além de ser um trabalho artesanal muito bonito, o cocá também com as suas cores, com seus formatos, como qualquer outro tipo de arte, também traz seus significados. Já chegando ao final, até porque eu poderia ficar aqui horas falando sobre vários exemplos dos trabalhos artísticos que os povos tupis, trazem, mas já chegando ao final, existe muito, como já é o caso mesmo do cocá e tudo mais, mas existe muito trabalho artesanal e artístico na fabricação de cerâmica e de trançados. Com a cerâmica, basicamente, é a mistura do barro com outros ingredientes, que aí eles vão formando e vai endurecendo, e eles formam várias cerâmica, serve para muitas finalidades. É claro que serve para uma finalidade, muitas vezes, muito pessoal, muito doméstica, né? Um vaso para poder guardar algo dentro, um prato para colocar comida sobre ele, tudo mais. Mas, como vocês vão ver um exemplo daqui a pouco, eles ainda assim têm um cuidado e procuram trazer um tipo de beleza, um tipo de significado aos formatos, aos detalhes que eles colocam na fabricação das cerâmicas. Além disso, existem os trançados, que mais uma vez a gente vê que tudo que o povo tupi faz é tirado da natureza e é em harmonia com a natureza. Então eles aproveitam, por exemplo, tipos específicos de plantas, cortam bem fininho em vários tipos de fios, ok? E vão aí fazendo, como o próprio nome diz, tranças. Vão ligando um ao outro e daí vocês veem, por exemplo, esses materiais aqui feitos com essas tranças, tá bom? Vocês com certeza, eu duvido muito que vocês nunca tenham tido contato com esse tipo de material, seja na casa de um tio, na casa de um avô, de uma avó, ou até mesmo na casa de vocês, porque isso partiu dos povos tupis, mas hoje é muito comum mesmo esse trabalho artesanal em vários lugares do Brasil. Então, como eu falei, tem aqui o exemplo de copos também, mas mais uma vez, veja, eles poderiam simplesmente pegar esse barro transformado em cerâmica e fazer no formato simples. Mas observem os desenhos, observem os formatos, os detalhes, ou seja, eles procuram trazer beleza a tudo que eles produzem. Porque assim como a natureza é bela, eles querem trazer essa beleza da natureza para os produtos que eles fazem a partir da natureza. Sabe aquela ideia que se o pai e a mãe de uma criança ela é bonita, a criança tem que ser bonita, teoricamente, já que ela pegou ali os genes dos pais, é a mesma coisa. Se eu extraio algo da natureza e a natureza é bonita, aquilo que eu extrair tem que se transformar em algo de beleza também. E mais uma vez a gente vê um outro exemplo de trançado e tudo. Enfim. E aí, gente, para concluir a nossa aula, mais ou menos, eu queria deixar um desafio para vocês. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá, na descrição do vídeo, e vocês vão poder clicar e vocês vão poder descobrir o quanto vocês conhecem sobre os nossos povos tupis. Tem várias perguntas lá, se eu não me engano, são 7 perguntas, e aí você vai ver quantas questões você acertou. É muito importante que a gente faça esse teste, né? A gente procure entender o que a gente sabe ou não sabe sobre esses povos, porque são povos que muitos deles estão até próximos da gente, viu? Territorialmente estão próximos da gente. Existem tribos aí indígenas aqui no Ceará, aos montes ainda. Aos montes não, né? Comparado ao que era antigamente, não é aos montes. Mas ainda existem muitas tribos indígenas no Ceará, em todo o Brasil. Querendo ou não, eram os povos que estavam aqui antes de qualquer outro povo, o povo português, o povo europeu chegar. Então é muito estranho que hoje a cultura dos povos tupis não sejam valorizadas. Se a gente perceber naturalmente, a cultura deles deveria ser a nossa cultura, porque eles estavam aqui primeiro do que a gente. Nós deveríamos também ser parte desse povo. Mas se a gente parar para pensar, a gente nunca procurou se incluir. Para começar, a gente tem preconceito muitas vezes, quando vê um vídeo ali de um ritual, de um momento deles, a gente estranha tudo e já fecha a cara e já não quer saber mais. Às vezes, quando a gente vai trabalhar nas escolas, né, vocês, quando vão apresentar trabalhos, vocês tratam índios como muitas vezes se fossem circenses, como se fossem artistas de circo. Muitas vezes a gente pensa que o índio é simplesmente aquela figura, aquela pessoa
que se pinta, veste ali roupas curtas e dança. Como se a vida deles fosse apenas isso. A gente nunca procurou, pelo menos a maioria de nós, nunca procuramos conhecer verdadeiramente a cultura, entender o que eles pensam sobre o mundo, entender o que eles acham sobre a arte, entender sobre o que eles acham que está acontecendo no nosso mundo, entender como eles enxergam a vida. Então, fica aí o desafio para vocês saberem o que vocês conhecem, o que não conhecem sobre os povos tupis, e eu espero que abram a mente de vocês para conhecer mais a cultura do povo tupi. Porque existe muita coisa que a gente está aprendendo hoje, nesse mundo moderno, que eles já falavam há 500 anos. Uma delas, sabe o que é? Só vou dar aqui um exemplo. Sobre as questões de sustentabilidade, né? Hoje se fala muito de reduzir o lixo, de cuidar melhor do meio ambiente, porque senão as coisas vão acabar, tudo vai dar errado. Bem, a cultura indígena sempre pregou isso, sempre defendeu isso. Então, se a gente parar para pensar, na verdade, nós estamos muito atrás deles. E nós é que temos que aprender com eles, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e tchau!